Muito bem, vamos começar aqui a terceira parte desse projeto. Inclusive, eu estou fazendo as coisas meio seguidas aqui e eu me esqueci que você pode fazer esses vídeos em horários diferentes, né? Então, o que eu preciso lembrar sempre a você é não faça código, não desenvolva o projeto sem ver resultado, ok? Todos os testes que eu fizer aqui, você faça também no seu computador para você ver se está funcionando. Não é só porque a gente está escrevendo a mesma coisa ou porque você acha que nós estamos escrevendo a mesma coisa que vai funcionar exatamente do mesmo jeito, sem problema nenhum, tá? Então, faça os testes. Inclusive, ó, se você está fazendo isso em outro horário, eu já vou abrir de novo aqui, ó, o live server aqui no nosso projeto, para a gente começar agora a parte do CSS, tá? E aí na parte do CSS, nós vamos começar fazendo o seguinte, ó. Essa fonte aqui é a fonte Titilium Web, tá? E não é interessante quando nós estamos desenvolvendo um projeto que várias pessoas vão utilizar, que a gente coloque uma fonte que existe só no nosso computador. É interessante que a gente use quando forem fontes muito diferentes, que não são fontes padrão, por exemplo, Arial é uma fonte padrão, Times New Roman é uma fonte que todo lugar vai ter. Agora, por exemplo, essa Titilium Web, eu mesmo não tenho aqui nesse computador. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui no Google Fonts, então, vou criar uma nova aba aqui no navegador, fonts.google.com. Nós viemos para essa parte aqui, ó. Legal, o Google Fonts ele tem sofrido bastante alterações, né? Não vou usar os filtros aqui, porque eu já sei o que eu quero, então vou fechar os filtros. O nome da fonte é Titilium, ó, só digitar Tit, já aparece aqui, ó, Titilium Web. Aqui, nós precisamos saber quais são os tamanhos, né, ó, quais são as intensidades, na verdade. Se vocês forem olhar aqui, ó, tem o Extra Light 200, o Extra Light 200 Italic, o 300, o 400, o 600, o 700. Então é importante que a gente saiba quais são as espessuras, isso aqui é a espessura, né, da fonte. Quais são as espessuras que nós devemos pegar aqui dessa fonte. Então eu vou pegar aqui, ó, o H1 é 700, aí a gente tem aqui, ó, 400 também. Aqui a gente tem 600, deixa eu ver, aqui é 600 também. Aqui é 400, aqui é 700, e aqui é 400 e 700, tá? Então a gente tem que pegar 4 valores aqui, que eu vi que se repetiram bastante. 400, 600 e 700. Então aqui eu vou olhar, ó, regular 400, vou adicionar. Semi-bold 600, cuidado para não pegar o italic, tá? Semi-bold 600, também vou adicionar. Bold 700, também vou adicionar, tá? Então adicionei aqui, ó, 3 fontes. Nós vamos para a gente usar a fonte do Google, a gente passa por 2 passos. Primeiro, a gente precisa importar a fonte ou conectar o nosso projeto com o Google, com a fonte do Google, tá? Isso a gente faz utilizando essas linhas aqui, ó. Então aqui ele te dá uma linha, algumas linhas aqui, ó, link, e nós vamos copiar essas linhas. Vamos lá no HTML. E aqui embaixo do link do CSS, eu vou colar essas linhas, ó. Só que tá vendo que ficou desalinhado aqui? O que a gente pode fazer é apertar aqui no nosso teclado Shift Alt F para ele ajustar o código bonitinho, né? O código HTML bonitinho. Então precisa ter essas 3 linhas de código aqui no seu HTML, que são as, ó, pré-connect, para pré-conectar com o Google, outro pré-connect para outra parte do Google de fonte, e aqui especificamente, ó, a fonte de Titilium Web, os tamanhos 400, 600 e 700, beleza? Agora que nós fizemos esse download dessa fonte, quer dizer, nós fizemos essa conexão com a fonte, a gente precisa aplicar ela no CSS, tá? Então eu vou copiar isso aqui, ó, o CSS Rules também está aqui no Google Fonts. Lá no CSS a gente vai criar um asterisco aqui, ó. Lembra que o asterisco seleciona todos os elementos da página, sem exceção, tá? Então por isso que a gente vai, como a gente quer que a página toda receba essa fonte, a gente seleciona o asterisco. E eu vou colocar aqui, ó, colar aqui, ó, Font Family Titilium Web. Agora
se a gente voltar aqui na nossa página, ó, a fonte já está funcionando aqui, ó. Tá bonitinho aqui, tá bom? E aí, a gente já pode aqui, inclusive, fazer um commit, né? Então, eu vou abrir o terminal aqui. Vou colocar, então, ó, terminal Ctrl aspas, né? Para abrir o terminal. Git add ponto. Git commit -m. Eu vou colocar aqui, ó, atualização fonte da página. E aí eu vou colocar aqui, ó, git push para enviar isso para o GitHub, tá? Então, como eu falei, nós vamos fazer vários commits mesmo. Beleza. Agora que a fonte já foi alterada, a gente pode começar a trabalhar aqui no CSS, tá? E aí, para trabalhar no CSS, lembra que eu falei que a gente vai fazer primeiro a estilização para o mobile, tá? O que mais influencia na responsividade é o CSS. O HTML também tem sua parte na responsividade, a gente vai ver isso mais para frente. Mas o que mais define, o que mais diferencia a responsividade é o CSS, tá? E aqui a gente vai começar, para a gente ter um auxílio do navegador, porque essa tela aqui é enorme, né? É uma tela bem grande. Então, para a gente ter um auxílio do navegador aqui, a gente vai primeiro clicar com o botão direito aqui na página, inspecionar. Quando a gente inspeciona a página, abre essa janela para a gente aqui, ó. Aqui, inclusive, tem várias informações da página, inclusive o nosso HTML aparece aqui, né? Se você olhar aqui, ó, descrição, login, o formulário, tudo aqui. E aqui a gente tem acesso a esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho é um botãozinho que vai nos ajudar a trabalhar com responsividade, tá? Então a gente vai conseguir simular, ainda que no navegador, vários dispositivos diferentes, tá? Vários tamanhos de dispositivo diferentes. Então eu vou clicar aqui nele, ó. Quando você clica nele, ele abre essa janela para você aqui, ó. E aí, se você passa o mouse aqui em cima, ó, tá vendo que tem vários tamanhos, ó? Tem o mobile, que é celular, 425 pixels, o Mobile M de 375 pixels e o Mobile S de Small de 320 pixels, né? O nosso design aqui, ele foi pensado, ó, se a gente olhar aqui, ó, o width, o W ali, ó, tá pertinho aqui da seta, tá para 320 pixels. Então ele foi pensado aqui para esse tamanho aqui, certo? Só que nós vamos trabalhar aqui com 375, que é um tamanho médio aí desse width, dessa largura de dispositivo. É um tamanho de celular médio, tá? Então a gente tem aqui, inclusive, ó, se você vir aqui em responsivo, ele tem vários tamanhos de celular aqui já pré-definidos. Ele tem o iPhone SE, tem o iPhone XR, tem o iPhone 12 Pro, tem o Pixel 5, tem como ver aqui até para iPad, para tablet da Samsung, ó, iPhone 6, 7, 8 Plus. Então a gente vai trabalhar aqui com o tamanho 375 mesmo, tá? 375 aqui. E aí, agora sim, nós estamos prontos. Por quê? Porque a gente tem uma prévia de como vai ficar o site no celular para a gente começar esse desenvolvimento, né? Então, nós vamos começar aqui colocando o fundo no header, né? O header é o vertigo aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui na verdade, antes de colocar até o fundo no header, a gente precisa, ó, tá vendo que tem esses espaços em branco aqui? Não fomos nós que selecionamos esses espaços, né? Esses espaços já vêm por padrão aqui, ó. Tanto esse espaço aqui na lateral, quanto esse espaço entre a imagem, o H1, o parágrafo. Então, a gente precisa tirar tudo isso. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Margem 0, padding 0, box sizing, border box, tá? A gente chama isso aqui, esses três aqui, ó, eu vou criar um comentário. Lembra que para criar um comentário é Ctrl 2 pontos, que é um Ctrl ponto e vírgula, né, no seu teclado aí, ó. Ctrl ponto e vírgula, ou você escreve barra asterisco, asterisco barra. Os dois vão funcionar. Então isso aqui a gente chama de reset do CSS, né? Que é onde a gente tira todas as margens, todo o padding e muda o box sizing aqui para border box, ó. Se a gente salvar aqui, ó, tá vendo que agora ficou tudo mais juntinho? É esse o objetivo, para a gente ter mais controle da página. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó.
eu vou selecionar o header. O header aqui, ó, que é o nosso cabeçalho. E aí a gente vai colocar para o header, eu vou colocar assim, ó, background traço image, tá? É assim que a gente coloca uma imagem como fundo. E aí quando eu coloco background image, eu tenho que escrever aqui, ó, que é URL. O que é URL? É o caminho da imagem. É como se a gente estivesse colocando, preenchendo, por exemplo, onde a gente colocou esse SRC aqui, ó. O mesmo que a gente colocaria no SRC, a gente coloca na URL aqui, ó. E onde que está a imagem? Eu vou colocar ponto barra imagens. Eu cliquei muito rápido, né? Ponto barra imagens barra bgmobile.png. Salvo isso aqui. Tá vendo que ali já ficou o BG bonitinho? Tá certinho ali. Só tem alguns detalhes que a gente precisa acertar. Porque, ó, essa imagem, ó, tá vendo que ela tá... Essa imagem foi feita para 320 pixels. E aqui nós estamos em 375, né? Então ela precisa ocupar esse espaço aqui todo, né? Todo bonitinho. Então para isso eu vou colocar aqui, ó, um background size de cover, tá? Para a imagem ficar bonitinha aqui do tamanho certo. Tá vendo que agora ela não está mais repetindo aqui, né? E por último, essa imagem tem uma altura também, né? A altura de 134 pixels, tá? Então a gente pode vir aqui no header e colocar uma altura de 134 pixels. Qual que é a questão aqui, ó? A gente vai ter que entender que a gente não vai trabalhar com pixel aqui. A gente vai trabalhar com outra unidade de medida. Então, antes de a gente mexer nisso aqui, eu vou fazer mais um commit, ó. Limpar isso aqui, ó. Git commit, git commit não, git add ponto. Git commit -m. Vou colocar a atualização, imagem de fundo do header. E aí depois um git push, tá? Então na próxima aula, eu já falei bastante coisa nessa aula já. Na próxima aula a gente entende qual a unidade de medida que a gente vai usar aqui nesse nosso projeto, tá? Mas a gente já andou bastante só nessas mudanças que nós fizemos hoje, beleza?